De olhos vermelhos, de pelo branquinho. Essa semana é uma semana especial, quarto ano. É a semana, nós estamos na semana que antecede a Páscoa, né? Espero que vocês tenham passado o final de semana maravilhoso, porque o próximo final de semana, muito gostoso. O que que tem? Hein? Ó, Páscoa, coelhinho da Páscoa, ovinho de Páscoa, né? O que será que ovo de Páscoa significa? Ovo, vida. O que tem dentro do ovinho? Geralmente, né? Dos nossos da Páscoa vai ter chocolate, né? Mas geralmente o que tem no ovinho da Páscoa? Uma vida, né? Então significa vida. E é o que eu desejo para você, muita vida, muita saúde. Então essa semana que antecede a Páscoa e você está esperando o seu coelhinho com os seus ovinhos. Muito bom, hein? Né? Muito legal. É nesse clima de Páscoa que a gente vai começar mais uma aula hoje, que não tem nada a ver com Páscoa, né? O nosso tema de hoje, nós vamos continuar falando sobre quadros, certo? Nós não vamos falar de coelhinho. Não vamos falar de coelhinho. Nós vamos falar de Páscoa. Oh, não é de Páscoa. Nós vamos falar de quadros. Você não faz quadros? Não fica triste, não fica triste. Nós vamos falar de quadros. Você vai ficar aqui quietinho assistindo a minha aula junto com os seus amiguinhos, tá certo? Nós vamos falar de quadros. Vamos lá? Pega o livro de artes, abre na página 28 e vamos falar de quadros. Ele fica ali, ó, quietinho esperando pela gente, tá certo? Tá certo? Não chegou a Páscoa ainda. A Páscoa é domingo. Então, fica aí quietinho, coelhinho. Não tá na hora não, viu? Vamos pegar aqui nosso livro de artes. Todo mundo com o livro de artes na mão. Página 28. Vamos lá? Página 28. 28. 28? Cadê a página 28? Quadro. Quadro de Paul Klee. Então, na página 28, nós temos um quadro de Paul Klee. Tia, quem é Paul Klee? Nunca vi falar disso. Muito bem. Por isso que eu preparei esse slide aqui para vocês. Quem é Paul Klee? Como que nós vamos falar dos quadros de Paul Klee sem saber quem é essa criatura, essa pessoa? Quem é Paul Klee? Não, como que nós vamos falar de quadro de Paul Klee? Quem é Paul Klee? Paul Klee pode ser meu vizinho, pode ser o homem ali da esquina, pode ser, enfim. Nem sei se ele pinta quadro. Vamos saber, né? Vamos descobrir. Vamos descobrir aqui quem é Paul Klee. Vamos lá. Paul Klee, que nasceu em 1879 e faleceu em 1940. Ele foi um pintor suíço, naturalizado alemão, viu? Apesar dele ter nascido na Suíça, como ele morou muito tempo na Alemanha, ele se naturalizou alemão. Ele foi considerado um dos artistas mais originais do movimento expressionista do final do século XX. Paul Klee nasceu em Berna, na Suíça, no dia 18 de dezembro de 1879. Ele era filho de um professor de música do Conservatório de Berna e de uma cantora de ópera. Olha aí, filho de um professor de música e uma cantora de ópera? Então ele tinha tudo para ser um artista, né? Um músico, né? Tinha tudo para ser músico. Vamos ver se ele se tornou músico.
Com 7 anos, começou a estudar música. Não falei, ó? Filho de quem canta aqui. Os dois são músicos, um professor de música e ela, uma cantora. Começou a estudar música e logo aprendeu a tocar violino. Violino. Nessa época, já mostrava grande interesse e habilidades pela pintura e desenho. Olha aí, mesmo ele estudando música, o negócio dele era pintar, viu? Mais tarde, inclui os rabiscos infantis em sua primeira exposição. Então, até os desenhos dele infantil começaram a virar exposição, começaram a ser apresentados ao público, né? Em 1898, Paul Klee frequentou um ateliê onde aprendeu desenho figurativo. Olha aí. Em 1900, ingressou na Academia de Munique, onde estudou durante 2 anos e se familiarizou com o estilo Art Nouveau. Em 1901, foi estudar na Itália, esteve em Roma, Florença e Nápoles, se encantou com a arte renascentista. De regresso a Berna, continuou suas atividades na música, mas também nas artes plásticas, viu? Em 1905, passou 15 dias em Paris, onde entrou em contato com a arte impressionista. Nessa época, desenvolveu diversos trabalhos inspirados na obra de Van Gogh, Cézanne e Matisse. Em 1906, começou a expor suas obras em Berna, Zurique e Basileia. Neste mesmo ano, casou-se com a pianista Lili Stampf, com quem teve um filho. Olha aí, casou com uma pianista, tá tudo em família, a música, né, na vida deles. E ele pintando um quadro. As obras de Paul Klee. Em 1911, Paul Klee associou-se ao grupo, ao grupo artístico e literário, o Cavaleiro Azul, e em 18 de dezembro deste mesmo ano realizou sua primeira exposição em Munique. Em 1912, inspirado no cubismo e na arte abstrata, começou a trabalhar com aquarelas pálidas e paisagens primitivas. São desse período as obras Rose Near the Gravel Pit, de 1913, In the Quare, 1913 também, e Rampant with its Mosque, 1914. Então, aqui uma das obras, parecia obra de arte rupestre, né, gente? Parecia aquelas desenhos das cavernas. Ainda em 1914, Paul Klee começou a pintar seus primeiros trabalhos abstratos, compostos de retângulos e círculos coloridos, entre eles In the Style of Chiron, em 1914, e Red and Witch Domes, 1914. Então, olha aqui, ó. Né? Ele começou a trabalhar com mais, né, esses desenhos abstratos, com retângulos e círculos. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Klee foi convocado para o exército alemão, mas serviu em um posto burocrático e que lhe permitiu manter-se ativo e preencher as paredes das galerias. Então, nesse ano, 1916, ele foi convocado para a guerra, mas aí ele não precisava, gente, ir lá e atirar, ele não ia para o campo de batalha, ele foi para os postos burocráticos, preencher papel, ele foi cuidar de outras coisas, ele ficava só num canto, nos barracões, preenchendo papel, ajeitando isso, vou passar esse soldado para lá, esse para cá, ele ficou só na parte burocrática. E isso permitiu com que ele fosse também fazendo as pinturas dele e expondo ali no meio da guerra, viu? Em 1921, Paul Klee alcançou êxito comercial e prestígio para se tornar mestre da Bauhaus
a Escola de Arte e Arquitetura Alemã, como um conceituado pintor de vanguarda. Lecionou na oficina de tipografia, em seguida assumiu a direção da oficina de vidro. Em 1922, pintou Senécio, uma de suas obras mais famosas, onde o rosto humano surge esquematizado, dividido por retângulos pelo uso da cor. Então, este é um rosto humano dividido por retângulos. Ó. Tá vendo que tem os retângulos? Então, esse é um dos quadros mais famosos dele, é o Senécio. Nela aparecem vários quadrados contidos em um círculo, representando uma máscara, mostrando uma face multicolorida. Em 1924, juntou-se ao grupo de Blauvier, quando o expressionismo alcançou seu apogeu. Além do enorme reconhecimento da sua arte na Europa, em 1924, seu trabalho foi levado para Nova York. Paul Klee foi considerado o pai da pintura abstrata, oscilando entre o expressionismo e o surrealismo. É dessa época a obra Peixe Mágico, também uma obra muito famosa dele, ó. É o Peixe Mágico. Ao longo de sua vida, seus gatos foram bastante representados em suas figuras. Entre eles, destaca-se Gato e Pássaros, de 1928. Paul Klee tinha uma queda por gatos, ele adorava gatos, né? Cada artista com a sua mania, né? Vocês conheceram outros dois, algumas semanas atrás, que eles tinham as suas manias, né? O Paul Klee adorava gatos. Em 1930, a Bauhaus foi fechada. Neste mesmo ano, foi convidado para lecionar na Academia de Düsseldorf. São desse período Olhos Vermelhos e Busto de uma Criança. Em 1933, com a ascensão do nazismo, a academia recebeu um novo diretor e Klee é demitido, né? Pois a arte expressionista, juntamente com outras vanguardas, foi considerada degenerada. Então, por conta de guerras, por conta do nazismo, que vocês não aprenderam sobre nazismo, mas vão aprender se estiver lá para o 7º, 8º ano, né? Então, aconteceram algumas coisas que fizeram com que essa academia recebesse um novo diretor e a arte dele foi proibida. Então, ele foi demitido. Percebendo que não tinha futuro na Alemanha nazista, Paul Klee deixou o país em dezembro de 1933, indo morar na Suíça. Nessa época, sua obra adquiriu um tom dramático. Em 1935, foi diagnosticado com uma doença degenerativa, o que teve grande influência em suas últimas obras, quando expressou o sofrimento e a angústia da morte. Então, gente, a partir de 1935, Paul Klee, que pintava quadros alegres, que vocês viram no começo, geralmente um abstrato, mas muito colorido, cheio de círculos e fórmulas. Em 1935, devido à doença dele, ele acabou fazendo quadros que expressavam sofrimento, tristeza, né? Que eram características da sua doença. São dessa época as obras Morte e Fogo, Explosão de Medo e Cemitério. Viram que até o nome das obras, né, ficou mais triste. É uma delas aí, ó. Paul Klee estava pintando seu gato favorito quando faleceu, deixando a obra inacabada. Essa obra ela foi intitulada, o nome dela ficou sendo A Montanha do Gato Sagrado. Então, o Paul Klee, ele não terminou essa obra, ele faleceu enquanto ele fazia essa obra, morreu fazendo o que gostava, né? Pintando gato, né? E aí deram o nome para essa obra de A Montanha do Gato Sagrado. Ele não chegou a terminar essa obra dele.
Paul Klee pintou cerca de 9.000 obras, a maioria em tamanho pequeno. Grande parte delas se encontra no Museu de Belas Artes, em Berna, na cidade que ele nasceu, né? Paul Klee faleceu em Muralto, na Suíça, no dia 29 de junho de 1940, pintando lá aquele quadro. Foi no momento que ele pintava aquele quadro dele ali. Bom, falamos do Paul Klee, né? Falamos dele e aqui no livro a tia deixou algumas páginas para vocês fazerem que foi a tia colocou que a videoaula é página 28 a 35 e as atividades são da página 28 a 35. Por que, tia? Que a tia colocou as mesmas páginas da videoaula, página das atividades? Porque geralmente tem um pequeno textozinho e atividadezinha pequena embaixo, texto em cima, atividade embaixo. Diferente de algumas disciplinas, ele não tem assim, ó, 4 páginas de videoaula e 3, 4 de atividade. Não. No livro de arte, geralmente, está misturado, né? A explicação junto com a atividade. Explicação e atividade. Então, está misturado. É por isso que não estranhem se a tia colocar a mesma página de videoaula é a página de atividade. O mesmo acontece nas aulas de oficina, tá? A explicação, às vezes, está na mesma página da atividade. Então, a tia vai colocar tanto na videoaula como na atividade. O que vocês vão fazer aqui, ó? Para pintar esse quadro, lá na página 28, coloca aí na página 28. Para pintar esse quadro, Paul Klee utilizou uma mistura de cores diferente, com base e desenhou simples riscos pretos por cima. Tente pintar uma obra dessa mesma forma, usando giz de cera no espaço abaixo. Como que você vai fazer, ó? Na página 28. Você vai pintar com algumas cores, pintar com giz de cera um desenho e por cima você vai pegar o lápis de cor preto e vai fazer uns riscos, tipo como se fosse contornando o giz de cera, fazendo alguns traços para parecer com a obra de Paul Klee. Então, giz de cera, uma cor só, tia? Não, Paul Klee não usou uma cor só. Se você está fazendo, se você está pintando, usando o quadro do Paul Klee como base, então você tem que fazer parecido com o dele. Você vai usar várias cores com giz de cera e, por fim, você vai riscar com lápis de cor preto, com uns contornos por cima, alguns desenhos, algumas formas, né? Então, é assim que deve ser feito o da página 28. Amanhã eu vou ver no nosso Tira Dúvidas, viu? Viu? Eles não pensam que eu vou esquecer, não, viu? Vamos lá. Na obra abaixo, Paul Klee, página 29. Na obra abaixo, Paul Klee usou como base tons variados de cor azul, uma cor fria. No espaço abaixo, imite o que ele fez utilizando tinta guache e escolhendo outra cor fria, que pode ser o verde ou o roxo. Então, você vai usar o azul, né, o verde e o roxo, né, e vai fazer dessa vez com guache, tá? Mas também tem as cores, os riscos pretos. Preste atenção que também tem riscos pretos. Quando secar a tinta, você vai contornar com riscos pretos, vai fazer alguns riscos pretos. Aí lá na página 31, no quadro ao lado, Paul Klee usou cores frias e conseguiu o efeito da noite. Baseado na obra de Paul Klee, cria a sua obra de arte com cores quentes. Veja o efeito. Então, você vai fazer mais ou menos como Paul Klee fez aí. Ah, tia, mas eu uso giz de cera, lápis de cor, guache. Aqui não está dizendo que material você vai usar. Está dizendo para você usar cores quentes, parecidas com essa do Paul Klee. Então, você pode usar o tipo de material que você quiser. Quero usar giz de cera, eu uso. Quero usar lápis de cor, eu uso. Quero usar tinta, também posso.
Uma dica para quem vai usar guache, né, tinta, você recorte a folha do tamanho que está o quadrado aí, recorte do mesmo tamanho, pinte em outro lugar sem ser no livro, deixa secar, passa cola e cola aí. É uma dica, viu? Para não melar o livro, para não... e se eu errar, entendeu? Aí errou, já está na página, não tem como consertar. Então, corta o quadrado. É uma dica, não é obrigatório, tá, gente? Corta o quadrado do mesmo tamanho e faz separado a parte, depois cola, certo? Vamos lá. Lá na página 32, você conheceu a obra e as técnicas de vários pintores bem famosos. Vamos fazer uma brincadeira? Utilize características que você observou em cada uma das obras desses pintores e crie uma obra totalmente nova. Não deixe de mostrá-la aos seus colegas. Claro que amanhã nós vamos mostrar aos nossos colegas, né? Pois é. Então, você vai pintar tudo que você aprendeu dos 3 artistas, né? Já estudamos 3 artistas aqui, Paul Klee, Portinari, né? E o Van Gogh. Então, você vai lá, dá uma olhada, a técnica de cada um e mistura tudo e coloca nessa daqui. Usar o material que desejar, tá? Na próxima, observe o quadro abaixo. Nesse quadro, Paul Klee usou vários tons terrosos, né, para conseguir o efeito, a harmonia entre as diferentes cores. Nesse espaço abaixo, tente copiar a obra usando outras cores, a fim de obter o mesmo efeito de harmonia. Nesse daqui, ele usou umas cores e você vai usar outras cores. Novamente, se você vai usar giz de cera, guache, aí fica à sua disposição. Lá na página 34, esse quadro que se trata de pessoas, animais e objetos em um rio ou lago. Nesse espaço embaixo, você vai fazer o seu quadro tentando obter o mesmo efeito do quadro acima, mas em vez de passar na água, mude o cenário. A sua obra tem que conter pessoas, animais e objetos, mas não na água. Escolhe outro cenário. Ou pessoas, animais e objetos numa montanha, numa floresta, numa cidade, deixa eu ver, num cerrado, enfim, escolha outro ambiente. A dele foi no lago, no rio ou no lago, né? A sua, você muda o cenário, mas tem que ter pessoas, animais e objetos. E na última página, usando outra cor, aplique a mesma técnica de monocromia no quadro abaixo ao lado. Então, você vai usar uma técnica de monocromia, uma cor só com vários tons. Essa daí seria bom você fazer com tinta, porque você pega, por exemplo, se eu for usar só a cor vermelha, eu faço vários tons de vermelho. Como que eu faço para mudar o tom do vermelho? Eu pego o branco e vou colocando. Se eu colocar muito branco, o vermelho vai ficando menos vermelho. Se eu usar pouco branco, ele vai ficar o vermelho mais forte. Se eu usar só o vermelho, ele vai ficar bem mais forte. Então, você usa o branco para diminuir ou aumentar a intensidade da cor. Entenderam? Muito bem. Então, mãos à obra, façam tudo hoje e aproveitem para quê? Para lembrar que vocês têm o trabalhinho de artes para fazer, aquela releitura da obra, né, de Portinari. Essa obra aqui, ó, esse trabalhinho, foi um trabalhinho que eu já recebi, que ficou a coisa mais linda, ó, amei, apaixonada pelo trabalhinho de um dos meus alunos, um de vocês, não vou nem falar o nome, né? Mas tá aí o trabalhinho, ficou maravilhoso, é mais ou menos assim, a tia colocou aqui, viu? Porque eu quero que vocês tenham base. Ah, tia, eu não estou sabendo fazer, olha aí, ó, como é que faz. Que legal, né? Então, se um aluno conseguiu, os outros também vão conseguir, vão ficar maravilhosos como esse, tá certo? Estou aguardando o trabalhinho de vocês, né? Nossa videoaula foi páginas 28 a 35.
E as atividades também de 28 a 35, certo? Não esqueçam as atividades, não esqueçam o trabalhinho. Vamos deixar para brincar com o coelhinho só domingo, porque nós temos muita coisa para fazer, tá certo? Então, grande beijo, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.